Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, né? Esse é um tema que todo profissional da saúde ele precisa ter pelo menos o mínimo de conhecimento, tá bom? E se você trabalha com paciente crítico, você precisa dominar esse tema, porque a troponina ele é um dos critérios que nos ajudam aí no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre as diretrizes, como você correlacionar, enfim, quais são os valores de referência, como eu calculo, né? Algumas dúvidas aí que surgem no dia a dia e a gente fica muitas vezes inseguro de como conduzir, como manejar esse paciente. Troponinas alteradas é igual a infarto, não é? O que eu penso em relação a isso? O que são as troponinas, tá bom? Então vamos para frente, vamos lá. Bom, então, quando eu falo de troponina, eu preciso voltar um pouquinho lá, não tem como, e a gente lembrar um pouquinho lá da nossa base, né, do que a gente estudou lá na nossa graduação em relação à troponina. Muitas vezes alguém pergunta assim para você: explica para mim o que o que são as troponinas. Você fala: é um exame ali que a gente colhe para, né, um marcador de injúria miocárdica, enfim. Você fica meio ali sem saber. O cara, não, mas eu quero saber o que é a troponina. Você dá aquela gaguejada, tenta lembrar, enfim, aí você tem que recorrer ao Google e no Google muitas vezes você não vai encontrar, tá bom? Então vamos lá. Então eu trouxe um resumo bem legal aqui para a gente tentar elucidar alguns aspectos importantes relacionados com a troponina, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente precisa lembrar, que lá no coração nós temos os miócitos, né? São as células lá do miocárdio. Então, elas que são responsáveis por gerar contração muscular, né? E para esses miócitos, né? Essas células funcionarem, a gente tem aquelas proteínas, né? Actina, miosina, tropomiosinas, e aí que entra as troponinas, né? Nós temos também as troponinas. Então, essas proteínas, elas participam ali do processo ali para que os miócitos promovam a contração cardíaca, tá bom? E nós temos mais do que um tipo de troponina, ok? Quais são esses tipos de troponina? Nós temos 3 tipos de troponina. A troponina C, né? C C de cálcio, porque essa troponina ela se liga ao cálcio. Lembra que o cálcio, né, ele participa, sempre que a gente fala de contração miocárdica, a gente vai lembrar ali que está envolvido com fluxo de cálcio. Então, essa troponina ela se liga ao cálcio, né? Nós temos a troponina T, que T de tropomiosina, porque ela se liga na tropomiosina, que é uma outra proteína, e temos a proteína I, que é o que? I de impedir, tá? Porque ela impede em algum momento ali a contração dos miócitos, enfim, é um momento ali bem peculiar, a gente não vai falar sobre isso hoje, tá bom? Muito bem, então significa o quê? Que todos nós temos miócitos no coração e nós temos bilhões de miócitos. E em algum momento da vida, né, nós vamos ter morte de miócitos, né? E a morte de miócitos, ela representa uma injúria miocárdica, seja muito pequenininha ali, imperceptível a qualquer exame, ou grande, tá bom? Então significa o quê? Que eu posso, numa pessoa saudável, ter uma liberação de troponinas, né, na corrente sanguínea. Quando eu tenho a morte de miócitos, eu tenho né, a injúria, né, cardíaca ali, a morte desses miócitos, né, que é a injúria. Tem a injúria, que é a morte de miócitos, e a liberação dessas troponinas na corrente sanguínea, tá? Então, beleza, Marco. Então, se eu já tenho algum nível de troponina ali, né, no meu organismo, né, o organismo de uma pessoa normal, como que eu diferencio? Como que eu sei os níveis de troponina normais para que eu tenha um parâmetro, né, para saber se esse paciente, ele por exemplo, um paciente que está com a troponina muito alterada ou não? Tá bom? Como que é feito isso, né? Aí você fica pensando, nossa, agora eu fiquei com dúvida, né? Como fazer para saber se essa troponina
que o paciente tem ali alterada, se é fisiológica ou não? Bom, para isso, os estudos, né, eles trabalham com um percentil, né? Então, como que funciona isso? Então, eles juntam ali uma galera ali, um público, né, uma população grande, colhe troponina de todo mundo, essa galera, e depois eles vão chegar no, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Vou trazer um número só para ficar mais fácil da gente explicar. Então, eu peguei ali uma população, certo? Dentro dessa população, eu tenho pessoas que tiveram resultados de troponina desde 0 até 1. Tá? Então, teve 0,01, 0,05, 0,5, 0,7. E aí eu tive até lá o número 1, tá bom? Valor 1. Significa o quê? Que 99% da população que eu estudei tinha um percentil, ou seja, tinha um valor, né, de até 1 no máximo. Então, de 1 para baixo era o resultado dessa população, tá bom? Então, significa que 99% dessa população tem até 1 de valor de referência, tá bom? Isso eu chamo de percentil 99. A troponina que nós temos é esse percentil 99, para as troponinas que estão no mercado aí, tá bom? Então, significa que aquele valor de referência que ela apresenta no resultado, quando você pega o resultado, você olha lá, valor de referência, 0, um exemplo, 0,04, 0,4, valor de referência, tá bom? Então, significa que o percentil 99% da população chegou até aquele valor. Dali para cima, eu tenho, considero, né, uma injúria miocárdica, tá bom? Muito bem. Bom, agora que eu já sei o que é percentil, certo? Eu sei que a nossa troponina tem um percentil 99, né? Um valor ali de referência. Então, significa o quê? Que toda troponina alterada, né? Ela é igual ao quê? A miócitos morrendo, tá bom? Então, eu tenho uma injúria miocárdica que gera a morte dos miócitos, tá bom? Então, Marcos, significa o quê? Que sempre que eu tenho um paciente com uma troponina alterada é igual a infarto agudo do miocárdio? Não, essa vamos dizer assim, que é um pensamento muito simplista. Eu não posso pensar dessa forma, você vai entender por quê. Por quê? Eu posso ter alterações, né, de níveis mais elevados de troponina em muitas situações. Por exemplo, eu tenho uma cirurgia, um paciente que faz uma troca de válvula mitral. Ele faz uma cirurgia cardíaca, abre o peito lá, o médico vai lá e passa o bisturi no miocárdio dele, né, no coração dele. Ele fez o quê? Ele cortou ali, ele fez uma injúria miocárdica mecânica, tá? Matando bilhões, milhões de miócitos. Então, se eu fizer uma troponina nesse paciente, vai vir alterado. Esse paciente está com infarto? Não, né? Mas pode até ter um infarto, mas não é o caso. Então, ele vai ter troponinas alteradas, tá bom? Então, Marco, que mais que eu tenho? Eu posso ter também um paciente com insuficiência cardíaca congestiva, né? O ICC, tá? Esse é um paciente que pode ter alterações de troponina. O paciente também com miocardite, lembrando que a miocardite ela tem sinais, sintomas muito semelhantes, né? Que falam, inclusive, a favor de um IAM, de um infarto. Né? Ele pode ter troponinas alteradas, pode ter um super desnivelamento de DST, né, no eletrocardiograma. Então veja bem, ele tem uma tropo e um segundo critério alterado, que é um eletro, né? Por si só, se você fosse olhar só para o exame, você já mandaria esse paciente para o CAT rapidamente. Mas eu não posso fazer isso, eu tenho que olhar o histórico do paciente, fazer um exame físico, exame clínico, né, do paciente ali, aquela anamnese, para eu dar o diagnóstico. Ou seja, a minha clínica ela é soberana, eu não vou tratar exame, beleza? Nós vamos falar sobre isso. Então, veja como que é importante, inclusive, miocardite é um diagnóstico diferencial no IAM, tá bom? No diagnóstico do infarto agudo do miocárdio, tá? Eu tenho, por exemplo, a ablação.
na FA ou no Flutter. Imagina lá, eu tenho um Flutter, um circuito de reentrada nodal, né? Então ele fica lá fazendo uma reentrada, aquele circuito ali em looping, gerando aquelas ondas Fs grandonas lá, beleza? O que o médico faz? Ele vai ali esqueci o nome agora, fugiu, mas ele vai cauterizar com um cauterizador, né? Ele vai ali e vai cauterizar aquele circuito de reentrada para interromper o circuito de reentrada, certo? Ele fez o quê? Ele causou uma injúria, tá? Então, uma lesão no local, matou um monte de miócitos e eu vou ter, naturalmente, aí, quase que fisiologicamente, a liberação de troponinas da corrente sanguínea. Então, veja que eu tenho algumas situações que a troponina pode vir alterada. Marco, então, como que eu correlaciono a troponina com o IAM? A primeira coisa que eu faço é identificar se essa alteração é aguda ou é crônica. Por quê? Se eu tenho um paciente, por exemplo, uma alteração na troponina, esse paciente, sei lá, um paciente hipertenso, diabético, pouco aderente ao tratamento, porque ele esquece do remédio, troca ali, enfim, sempre está com a pressão alta, ele pode ter uma troponina aumentada. Lembra que eu falei do valor de 1, né? Só um exemplo, o valor de 1, tá? Para ficar mais fácil de explicar. Então, um exemplo, ele vem, colhe um exame dele, deu 1. Segundo exame, deu 1,2. Terceiro exame, 1,1. Fez um exame daqui uma semana, um mês, 1,3. Daqui um mês, 1,2. Ou seja, ele vai ficar ali navegando por esses números, mas não vai vir uma alteração abrupta importante porque é crônico, tá bom? E se eu estou olhando e pensando num infarto agudo do miocárdio, então agudo, eu preciso de uma alteração aguda. Então, essa alteração da troponina tem que ser uma alteração aguda, abrupta, né, e rápida. Esse paciente pode apresentar uma alteração bem importante da troponina, esse mesmo paciente que eu falei, pode, né, ter ali 20%, 50% de aumento, né, mais de 5%, 10%, 50 vezes mais do que o valor de referência, aí eu vou ficar mais de olho, atento, esse paciente pode estar infartando sim, tá bom? E como que eu correlaciono? Eu fiz uma tabelinha aqui em cima das diretrizes, tanto diretrizes europeias como da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para facilitar para você, mastigado, porque eu sei que quando você vai lá ler a diretriz, cara, tem um monte de página, um monte de informações, você tem que voltar, reler, aí você vai lá embaixo, você lê uma coisa e fala, nossa, agora me confundi, aí você volta a ler de novo. Então, eu trouxe uma tabelinha bem resumida para ajudar. Essa tabelinha, ela não é uma tabelinha ali que você vai utilizar, não, tem que ser assim. Eu vou olhar outros critérios também, mas trazer de uma forma mais simples para você no dia a dia utilizar, tá bom? Então vamos lá. De forma resumida, eu vou explicar essa tabela, tá? Então, do seu lado aí da tela, onde está escrito troponina convencional, ali, ó, valor de referência, abaixo do valor de referência, certo? Então, se eu tenho alterações de subida ou descida na troponina, certo? Esse é um dos critérios que eu vou utilizar, critérios diagnósticos que eu vou utilizar. Então, se eu tenho subidas ou descidas abruptas, importantes no resultado, eu fico de olho que pode ser, né, numa suspeita, né, de um infarto agudo do miocárdio, tá bom? Então, por exemplo, valores abaixo do valor de referência, então variações ali, ó, em amarelo, 30% abaixo do valor de referência. É baixo risco para um IAM, certo? Agora, se eu tenho uma variação acima de 50%, abaixo de 50% do valor de referência, eu já tenho o quê? Um alto risco, ó, certo? Agora, do lado direito da tela aqui, ó, troponina convencional acima do valor de referência. Se eu tenho uma variação acima do valor de 20% acima do valor de referência, 20% eu já tenho um alto risco. Abaixo de 20% é um baixo risco. Você entendeu a tabelinha? Em resumo se eu tenho uma troponina aumentada ali acima de 20%, 50% do valor de referência, eu já penso num alto risco para um infarto agudo do miocárdio. Agora, se eu tenho
Valores é uma alteração. Lembrando que aqui eu estou pensando no quê? Numa segunda dosagem, certo? Eu preciso ter um parâmetro. Então eu fiz a primeira dosagem de troponina, deu 1. Aí eu fui lá e fiz a segunda dosagem da troponina. No caso da convencional, eu vou dosar depois de 3 a 6 horas, certo? Fiz ali uma nova dosagem. Aí na segunda troponina deu o valor de 3. Opa, calma aí. 3 ou deu 2, 100% acima do valor, né? Acima de 50% do valor inicial ou do valor de referência, eu já vou levar esse paciente, né, para um lado do algoritmo de alto risco para infarto agudo do miocárdio, né? Se esse paciente já chegou com uma dor do peito, com uma clínica que te convenceu, né? Esse paciente já vai direto para o CAT, tá bom? Lembrando que a troponina, eu não vou esperar a troponina para eu dar o diagnóstico, se eu tenho uma clínica favorável, né? Se eu for lá olhar lá os conceitos, né, de diagnóstico, né? Os critérios de diagnóstico, critérios universais de diagnóstico de IAM, tá bom? IAM clássico, tá? Aquele IAM tipo 1, né? Que é obstrução mesmo da coronária, entendeu? Então, como que eu faço? Eu tenho um eletrocardiograma com supra de ST clássico e tenho, lembrando lá que tem os critérios, né, do supra, tá bom? Mas se você tem um supra de ST e uma clínica favorável, já fechei o diagnóstico, eu não preciso da troponina, tá bom? Aqui a gente está falando só de troponina, mas quando eu olho por exame cru aqui para troponina, eu olhando para esses números, então eu tenho um valor de referência. Se eu tenho 20, 30, acima de 20% de alteração do valor de referência, né, da chegada do paciente até a segunda dosagem, eu já tenho um diagnóstico de AM, tá bom? Um alto risco. E também alterações para baixo, né? Como a gente viu ali. Então, 50% abaixo do valor de referência. É uma alteração importante, né? O paciente chegou, eu colhi ali uma troponina e depois de 3 horas deu uma alteração para baixo, 50% abaixo do valor de referência, também é um paciente de alto risco, beleza? E aí vamos entender um pouquinho o que a gente tem de troponina, né? Com o advento das troponinas de ultrassensíveis, né? O que a ultrassensível ela traz de benefício, né? Então aqui eu trouxe as duas, a convencional e ultrassensível. Como eu diferenciar? Como que eu sei a troponina que eu tenho no meu serviço? Então, a convencional, o resultado vem em nanogramas por ml, tá vendo? E a outra sensível, nanograma por litro, tá? Então você vai lá no seu serviço, você pega o resultado da troponina e você já vai saber se é ultrassensível ou não, tá bom? Qual que é o grande diferencial, tá? A troponina convencional, ela mede algum traço de alteração em 20 a 50% da população, tá? E a troponina ultrassensível, ela mede traços de troponina acima de 50%. Na realidade, ela tem de 10 a 100 vezes mais, 10 a 100 vezes mais sensibilidade do que a convencional, tá bom? Com o advento dessas troponinas convencionais, hoje o paciente chega no departamento de emergência e você consegue dar um diagnóstico de AM muito mais rápido, né? Mais preciso ali. E no passado, por exemplo, um paciente que você tinha ali um diagnóstico de uma angina instável ao invés de um IAM, hoje você já consegue dar um diagnóstico de AM porque a ultrassensível consegue detectar lesões muito pequenas ali, injúrias bem menores, né, do que a convencional é capaz de detectar, tá bom? Tá, Marco, mas na prática, quais os tempos, né, de uma e de outra? Varia muito, tem vários kits no mercado, você precisa olhar o kit que você tem no seu trabalho, no seu serviço, se é ultrassensível e se é convencional. Eu vou trazer aqui um resumo, tá? Em tese aqui, como que a gente trabalha, tá bom? Na convencional, a limitação de detecção é inferior a 6 horas. Significa o quê? Se o paciente chega ali no departamento de emergência, o cara chega ali, dor no peito, falta de ar ali, né? Mais ou menos a umas 2 horas.
e você faz uma troponina. Você pode, na convencional, pode ser que ainda aquela injúria miocárdica ainda não gerou não gerou alterações na troponina, tá bom? O que na ultrassensível pegaria, beleza? E na ultrassensível, em até 3 horas da entrada, 61% melhor que a convencional e 100% até 6 horas. Então significa o quê? Que olha só, 61% dos pacientes que não foram diagnosticados em até 3 horas com o kit da troponina convencional, na ultrassensível, eles são detectáveis, tá bom? Então, significa o quê? Que eu tenho uma sensibilidade muito maior. Então, as troponinas ultrassensíveis elas são muito melhores, tá? Tanto é que se você implantar o ultrassensível no seu serviço, você vai ver os níveis, os indicadores, né, de infarto agudo do miocárdio aumentarem, tá bom? Porque você consegue diagnosticar com muita precisão, né, e muito antes do que uma tropo convencional, tá bom? E aí, quais os tempos, né? Como que eu repito, né? Uma vez eu estava em casa e uma colega mandou para mim, uma enfermeira estava no PS, falou: Marco, você sabe qual o intervalo de coleta das troponinas, né? A gente está na dúvida aqui. E eu dei uma resposta para ela na hora, que era o que ela precisava saber se era o kit que ela tinha era ultrassensível ou convencional, e que ela, se fosse ultrassensível, geralmente de 1 a 2 horas e na convencional de 3 a 6. Mas quando a gente vai para as diretrizes, a gente lê as diretrizes, a gente vê que tem mais do que isso. Em resumo, é isso, tá bom? Em resumo, nós temos kits, porque tem vários kits, tem kits lá da Roche, tem vários kits, tá bom? Mas você tem que olhar o kit que você tem e qual que é a indicação dele. Geralmente, as convencionais, de 3 a 6 horas. Agora, o paciente chega lá no departamento de emergência, tá 8 horas com dor. Você fez uma troponina e deu alterado, acabou, entendeu? Acabou, a convencional pegou já alterado ali mais de 20%, diagnóstico de infarto. Beleza? Eu vou encaminhar esse cara para o CAT, não tem dúvida quanto a isso. Não preciso nem fazer a segunda dose. Eu vou fazer a segunda dose ali muitas vezes para ver se ela continua subindo, enfim. Mas eu já tenho o diagnóstico, porque acima de 6 horas eu já tenho a alteração, tá bom? Agora, a tropo ultrassensível. E de 1 a 2 horas, eu já consigo dar o diagnóstico, tá bom? Assim, já consigo trazer uma alteração, tá? Porque ela é tão sensível que ela consegue detectar mesmo inicialmente, bem precoce, né? A não ser que o paciente chega ali muito precocemente no departamento de emergência, ó, faz 30 minutos que eu comecei com uma dor no peito, que eu tô preocupado que meu pai morreu de infarto, e eu vim correndo, que eu moro do lado do hospital. Aí você fazer uma ultrassensitividade normal. Vou liberar o paciente? Não, ele está com clínica, vou fazer um eletrocardiograma, eletro normal. Eu vou repetir esse eletro depois, posso repetir esse eletro aí de acordo aí com a piora do paciente, se ele continua, a queixa de dor vai aumentando, eu posso repetir de 30 minutos ou depois de 1 hora até 3 a 6 horas, depende do seu serviço do protocolo. Mas a troponina, eu vou repetir ela, no caso da ultrassensível, depois de 1 a 2 horas, dependendo do seu kit. Olha no kit lá que vai estar falando se é 1 ou 2 horas, beleza? E aí o resumão da nossa aula, tá bom? Resumo para fechar aqui com chave de ouro, tá? Então, troponina pode ter alteração em qualquer pessoa, uma pessoa saudável, tá bom? O percentil das troponinas que nós utilizamos aí é 99%, ou seja, 99% dos pacientes saudáveis apresentaram um valor de referência até aquela margem ali, até aquele valor que vai aparecer para você no resultado, tá bom? Significa que passou dali é injúria miocárdica. Então, troponina alterada, né? Injúria miocárdica, injúria cardíaca, mas não é igual a infarto agudo do miocárdio. Nós já vimos que tem outras coisas que pode trazer alteração da troponina, né? Então, saber diferenciar se é agudo ou é crônica vai te ajudar a balizar aí o seu atendimento, né, no manejo desse paciente. As subidas e descidas abruptas, com aquela tabelinha que nós trouxemos, tá bom? Até falhou aqui abruptas, a digitação ficou errada ali. E
para o diagnóstico do IAM é preciso uma troponina alterada e pelo menos mais um critério universal de infarto, né? Então, quando nós pensamos nos critérios universais de infarto, tá? Trazendo aqui só um resumo para a gente tem a clínica, né? Ali, a clínica do paciente, que é o histórico, aquele exame físico inicial, né? Então, essa clínica ela é soberana. Depois eu tenho além da clínica, se o paciente tem um trombo ali, enfim, eu só vou saber se mandar o cara para um CAT ou então fazer uma cintilografia, tá bom? Que mais? Um exame de imagem, um eco, né? Um ecocardiograma ali à beira-leito, enfim. E um eletrocardiograma, né? Que é o clássico aí, todo serviço tem, tá bom? Então, um exemplo, eu tenho a clínica que fala a favor de ser um IAM. Tem um eletro com supra desnivelamento de ST clássico em pelo menos 2 derivações contíguas, né? Aquele padrãozinho respeitando o território das coronárias. Eu nem preciso da troponina, beleza? Agora eu tenho clínica favorável e tem uma troponina alterada acima de 20, 50%, vem ali 5, 10 vezes acima do valor de referência, eu tenho infarto, eu tenho o diagnóstico confirmado, não preciso mais ficar buscando uma terceira dosagem, enfim, nada disso. Mando o paciente para o CAT urgente, né? Ou vou trombolizar esse paciente ali, beleza? Tropo negativa mais critérios positivos, atenção para angina instável. Significa o quê? Que esse paciente ele pode. A gente tem que pensar lá, lembra daquela relação de oferta e demanda, tá bom? Então, o que é angina instável? Eu tenho uma obstrução parcial ali daquela coronária, tá? Um exemplo, né? Estou trazendo um exemplo aqui. Então, eu tenho uma obstrução parcial da coronária. Não tenho rompimento de placa e tal, coágulo obstruindo, não tenho ainda, certo? Mas eu tenho uma diminuição da oferta e a demanda continua a mesma. Então, ali o miocárdio tem uma demanda e vai chegar em algum momento, se, por exemplo, o paciente faz um esforço físico, enfim, que aumenta a demanda, a minha oferta não consegue a oferta de sangue, né, que passa pelaquela coronária não está suprindo a necessidade da demanda miocárdica, tá bom? Então, eu não vou ter uma injúria miocárdica ali, eu vou ter só vamos dizer assim, um problema ali, né, na oferta e demanda, beleza? Então, esse paciente pode ter uma clínica favorável, ele pode inclusive ter um eletrocardiograma normal, tá? E ter uma troponina normal. Vou mandar esse paciente embora? Não, eu preciso avaliar com mais calma esse paciente, tá bom? Lembrando que esse paciente pode ser um paciente de alto risco para uma morte súbita em casa, tá? Então, eu sempre vou na clínica que é soberana, beleza? Então, a troponina ela não é soberana, é só um exame complementar ali que vai me ajudar no diagnóstico, mas ela não é soberana, beleza? Espero ter ajudado aí com as principais dúvidas em relação à troponina. E uma última dúvida aqui, não está no slide aqui, mas me vem aqui, é uma dúvida bem frequente. CKMB e troponina. Colho, se eu tenho os dois no meu serviço, dificilmente. Se você tem a troponina, você não vai ter CKMB ali disponível para fazer, tá bom? A maioria dos serviços tem troponina já, tá? Então, se eu tenho troponina, o CKMB ele se torna obsoleto. Não tem muito valor mais, né? Uma vez que a troponina ela é muito mais sensível, né? A qualidade dela é muito maior, tá bom? A não ser que você atue num serviço que não tem troponina e só tem CKMB. Aí tem cão caçar com gato, né? Não tem jeito, tá? Você vai usar o que você tem, não vai ficar sem atender o paciente, beleza? Mas, se você tem a troponina, você não vai mais precisar do CKMB, beleza? Isso é uma regra aí que você precisa levar. Agora, se você tem CKMB, você vai ter que utilizar. Lembrando que ele tem as limitações, né? Metodológicas ali. Não tem o que fazer. Você vai ter que trabalhar em cima da limitação. A mesma coisa da ultrassensível, né? Que é um mega exame super sensível. Você tem que saber trabalhar, porque senão chega o paciente lá para você.
Um exemplo, está com o paciente lá, não tem clínica nenhuma, o paciente está internado com você, o paciente está bem lá, o seu José está ótimo lá, não está sentindo nada, enfim, eletrocardiograma normal, tudo, vem uma troponina lá alterada. Aí você fala, nossa, o José está infartando. Não, calma aí. É, outros motivos podem ter alterado a troponina dele, tá bom? Então, fica de olho, saber utilizar aí os recursos que nós temos, beleza? Um grande abraço, tá bom? Se você gostou do vídeo aí, deixa nos comentários, compartilha, tá? Chama os amigos para assistir e espero aí poder ajudar com outros conteúdos, tá bom? Um forte abraço e nos vemos por aí.